Quando alguém começa a investir, geralmente faz a pergunta errada: qual é o melhor investimento? Mas essa pergunta parte de um erro fundamental. Não existe o melhor investimento. Existe o investimento certo para a função certa dentro da sua carteira. O problema é que a maioria das pessoas começa investindo de forma isolada. Compra algo porque ouviu falar. Investe porque alguém recomendou. Aplica porque viu um vídeo prometendo rentabilidade, mas não entende o papel daquele ativo dentro do conjunto. Investimento não deve ser analisado sozinho. Deve ser analisado como parte de um sistema. Uma carteira é como um time. Cada jogador tem função específica. Você não coloca 11 atacantes em campo. Você precisa de defesa, meio-campo, estratégia. No mercado é igual. E hoje você vai entender quais são os principais tipos de investimentos, como eles se comportam, qual é o papel de cada um e como combiná-los de forma inteligente. Renda fixa é muitas vezes vista como sem graça, mas ela cumpre uma função fundamental. Ela é a base estrutural da carteira. Renda fixa inclui títulos públicos, títulos de dívida emitidos pelo governo para financiar suas atividades. Exemplo: Tesouro Direto. CDBs, Certificados de Depósito Bancário. Títulos emitidos por bancos para captar dinheiro e financiar suas operações. LCEs, Letras de Crédito Imobiliário. Títulos emitidos por instituições financeiras para financiar o setor imobiliário, geralmente isentos de IR para pessoa física. LCAs, Letras de Crédito do Agronegócio. Títulos emitidos para financiar o setor do agronegócio, também geralmente isentos de IR para pessoa física. Debentures, títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos no mercado. O que todos têm em comum? Previsibilidade. Você sabe, com maior grau de certeza, como o investimento irá se comportar. Isso reduz volatilidade da carteira. Renda fixa não é para enriquecer rápido, é para estabilizar. Ela protege capital, ela dá previsibilidade, ela reduz impacto emocional. Se sua carteira é 100% renda variável, sua oscilação será alta. Oscilação alta exige maturidade emocional elevada. Iniciantes geralmente não têm essa maturidade. Por isso, a renda fixa funciona como amortecedor psicológico. Renda variável inclui ações, fundos imobiliários, ETFs, commodities. Aqui, não existe garantia de retorno, existe potencial. O comportamento da renda variável é marcado por volatilidade. Ela sobe, ela cai, ela oscila. Mas, no longo prazo, historicamente, é onde ocorre crescimento real de patrimônio. O papel da renda variável na carteira é crescimento. Mas crescimento vem acompanhado de risco. O erro do iniciante é investir em renda variável sem entender que ela oscila naturalmente. Quando cai 10%, entra pânico. Quando sobe 15%, entra euforia. Sem estrutura, isso vira sabotagem. Os fundos imobiliários ocupam um espaço intermediário interessante dentro da carteira. Eles fazem parte da renda variável, mas possuem características diferentes das ações tradicionais. Enquanto ações representam participação direta em empresas operacionais, os fundos imobiliários representam participação em ativos imobiliários ou recebíveis do setor imobiliário. O comportamento dos fundos imobiliários tende a ser influenciado por fatores como taxa de juros, inflação, vacância, qualidade dos imóveis e gestão do fundo. Quando os juros sobem, por exemplo, muitos fundos sofrem pressão porque a renda fixa passa a competir com rendimentos imobiliários. Quando os juros caem, os fundos costumam se valorizar por se tornarem mais atrativos. Dentro da carteira, o papel dos fundos imobiliários costuma ser geração de renda recorrente.
especialmente para quem busca fluxo mensal. Eles podem trazer previsibilidade relativa, mas continuam sendo renda variável. Isso significa que o preço das cotas pode oscilar significativamente. O erro comum do iniciante é acreditar que fundo imobiliário é renda fixa com dividendos. Não é. Ele possui risco de mercado. O investidor precisa entender que pode haver variação no preço, redução de rendimentos e mudanças estruturais. O comportamento ideal é alocar fundos imobiliários como parte da estratégia de diversificação, não como substituição total da renda fixa. Ações representam participação em empresas. Quando você compra uma ação, está comprando parte de um negócio. Isso muda completamente a forma como você deve enxergar o ativo. O comportamento das ações é influenciado por resultados da empresa, perspectiva de crescimento, cenário econômico, taxa de juros, expectativas do mercado. No curto prazo, ações podem oscilar fortemente por fatores emocionais e especulativos. No longo prazo, tendem a refletir desempenho do negócio. Dentro da carteira, ações cumprem papel de crescimento de capital. Elas são fundamentais para a construção de patrimônio no longo prazo. No entanto, exigem paciência e capacidade de suportar volatilidade. Investidor iniciante precisa entender que ações não são loteria, são participação societária. Comprar ação esperando enriquecimento rápido é receita para frustração. O comportamento correto é pensar em ciclos longos, diversificação setorial e disciplina. ETFs são fundos negociados em bolsa que replicam índices. Eles permitem diversificação ampla com um único ativo. O comportamento de um ETF depende do índice que ele acompanha. Um ETF de índice amplo tende a refletir o desempenho médio do mercado. Isso reduz risco específico de empresa, mas mantém risco sistêmico. Dentro da carteira, ETFs cumprem função estratégica de diversificação eficiente. São especialmente úteis para investidores iniciantes que ainda não dominam a análise individual de ativos. Eles ajudam a reduzir impacto de erro individual, mas não eliminam volatilidade de mercado. Antes de pensar em crescimento, é necessário pensar em proteção. Reserva de emergência não é investimento para rentabilidade, é proteção contra imprevistos. Ela deve estar alocada em ativos de alta liquidez e baixo risco. O comportamento ideal é estabilidade e disponibilidade imediata. Sem reserva, qualquer imprevisto força a venda de ativos em momento ruim. Isso destrói estratégia. Reserva é o primeiro passo antes de qualquer alocação mais agressiva. Cenário de juros altos. Renda fixa tende a se beneficiar. Renda variável pode sofrer pressão. Fundos imobiliários podem perder atratividade. Cenário de juros baixos. Renda variável tende a se valorizar. Fundos imobiliários se tornam mais atrativos. Renda fixa perde competitividade. Cenário de crise econômica. Ações podem cair. Fundos imobiliários podem sofrer. Renda fixa de qualidade tende a proteger. Entender comportamento relativo dos ativos ajuda a construir carteira equilibrada. Diversificação não significa comprar tudo. Significa combinar ativos com comportamentos diferentes. Quando um ativo cai, outro pode compensar. Isso reduz volatilidade da carteira como um todo. O objetivo não é eliminar risco, é distribuir risco. Investidor iniciante precisa entender que concentração excessiva aumenta estresse emocional. Erros comuns do iniciante: 1. Investir sem reserva. 2. Concentrar demais em um único ativo. 3. Buscar rentabilidade rápida. 4. Ignorar perfil de risco. 5. Mudar estratégia a cada oscilação. Esses erros não são técnicos, são comportamentais.
Conhecimento reduz erro técnico. Consistência reduz erro emocional. Todo investimento precisa passar por um filtro antes de entrar na carteira, seu perfil de risco. Não existe investimento bom ou ruim isoladamente. Existe investimento adequado ou inadequado para quem investe. Perfil conservador busca preservação de capital, baixa volatilidade, previsibilidade. Perfil moderado aceita oscilações controladas, combinação entre renda fixa e variável, crescimento gradual. Perfil arrojado aceita volatilidade elevada, oscilações fortes, foco em crescimento no longo prazo. O erro do iniciante é copiar carteira de outra pessoa sem entender o próprio perfil. Isso gera ansiedade, decisões impulsivas e abandono da estratégia. Uma carteira funcional não busca o máximo retorno possível. Ela busca retorno sustentável. Estrutura básica para iniciantes: reserva de emergência, proteção, renda fixa, estabilidade, renda variável, crescimento, ativos geradores de renda, fluxo, diversificação entre setores e classes. Cada bloco tem uma função clara. Quando você entende a função, para de entrar em pânico com oscilações normais. Investir não é sobre prever o próximo movimento, é sobre permanecer investido. O maior diferencial do investidor de longo prazo não é inteligência, é consistência. Quem troca de estratégia toda hora perde o principal ativo, o tempo. Carteiras bem montadas funcionam porque permanecem funcionando. Não invista tudo em um único ativo. Não busque atalhos. Não mude plano por emoção. Não compare sua carteira com a de influenciadores. Não ignore sua realidade financeira. Investir é pessoal. Carteira boa é a que você consegue manter. Cada investimento tem um papel. Cada ativo tem um comportamento. Cada carteira precisa de equilíbrio. Quando você entende isso, para de procurar o melhor investimento e começa a construir uma estratégia. Investir deixa de ser ansiedade e passa a ser processo. Se esse vídeo te ajudou a entender como os investimentos funcionam dentro de uma carteira, deixe o like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que estão começando e querem aprender da forma certa. E se você quer construir conhecimento sólido, com estratégia e visão de longo prazo, inscreva-se no Código do Investidor. No próximo vídeo, vamos entrar em como montar sua primeira carteira passo a passo, sem complicação.